A estrada de terra no caminho já indica. Aqui o pé é no chão. Um espaço de respeito à ancestralidade, de cuidado, mas também de resistência. É aqui, no terreiro Ilê Axé de Ançã, localizado no sítio Quilombo Anastácia, onde a nossa prosa começa. E ela se inicia sendo contada por Dona Oyassi, e a Lorixá, sacerdotisa e matriarca do Ilê. Também é cantora, compositora e escritora. É a ancestralidade. Pega ali, a gente tá sem guardar. Tem uma história muito complexa minha. Ela é... Mas eu, já de pequena, quando a minha mãe chegou para São Paulo, de São Paulo veio para Campinas, então foi criada nessa história entre São Paulo e Campinas. Minha mãe se chama Maria Disse, meu pai José Virgulino Filho. Eu sou da família mais velha, né? Hoje eu tenho meu irmão Ronaldo, minha irmã Rosimeire, minha irmã Maria Helena e meu irmão Jorge. Genética, Ronaldo só. Todos se foram. Né? Não está mais comigo a minha mãe, nem meu pai, nem meus irmãos. A maior parte. Terra de muita força, até mesmo na cor. Terra vermelha que marca, assim como as histórias que vieram e vêm desse lugar. Minha mãe era umbandista, né? Eu fui criada na Umbanda. E até os meus 17, 19, entre meus 17 e 19 anos, por motivo de saúde, eu tive que, aliás, é sério nesse sentido, porque eu tive tuberculose, né, o TB, 2 vezes na sequência, e na última eu fui desenganada praticamente. E aí, sim, eu fui levada para uma casa de terreiro de candomblé, onde eu fiquei recolhida, né, um bom tempo. Aliás, eu não tinha noção do que eu estava, o que não estava fazendo, porque eu fui praticamente desenganada. E dali conheci o pai de meus filhos, né? Minha mãe aqui em Campinas tinha um bar, o terreiro também dela, né? Ela era uma das mulheres pioneiras a nível de tocar umbanda em volta da Lagoa do Taquaral. Dona Maria Disse trazia várias cidades do interior para tocar, para Iemonjá, em volta da Lagoa do Taquaral. Que maravilhoso! Tocando tambor, tocando para Iemonjá, para Preto Velho, Marinheiro, Boiadeiro, Caboclo. Tudo em volta da Lagoa do Taquaral, em Campinas. Passei pela Unicamp nesse sentido, né? Eu fiz o concurso na época na área da limpeza e lá tinha a questão do não CLT, você ir passando do que você fazia para demais. Saí de lá fiquei 4, 5 anos, me demiti, pedi a conta, né? Já tinha conhecido meu companheiro, que é Jesse, porque eu era separada do pai dos meus filhos. E dali nós decidimos, ele como professor, nós decidimos ir embora para o interior. Vim de volta, mas aí eu falei para ele, olha, eu quero determinadas cidades, se a gente conseguir, né? Araras eu não conhecia muito, e eu gosto de lugares antigos. Aí eu falei, vê se consegue aula, pelo menos. Ele conseguiu em Campinas, Limeira, Araras, Rio Claro, acho. Casa aqui. A nossa proposta para nós e para o coletivo era para nós estarmos no meio do mato. Sim. Porque nada melhor do que você estar dentro de um sítio, dentro onde você pode plantar, você pode colher e você pode criar os seus, né? E aí nós aqui fomos
criando essa história. Né? Falei, mas se Mamãe Iansã deu pra gente essa terra, nos indicou tal fato, porque na nossa nação, principalmente, se você não tem mato, né, se você não tem a folha, você não faz o oriçá. Né? E aí não é só na minha nação, é em todas as nações. Aí a senhora teve toda a história, vocês chegaram aqui, e aí a história da senhora com a arte, com a cultura. Ela veio desde lá de trás, com a senhora desde lá de Campinas, São Paulo, ou começou a aflorar mais quando vocês chegaram aqui? Como que isso aconteceu? Eu cheguei a pegar uma época em Campinas, no Artes Cênicas, a fazer um pouco de teatro com Raquel Trindade, uma grande mulher, uma grande, pra gente, uma referência na questão de teatro e de falas. Trem sujo da Leopoldina correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando vai parando, lentamente começa a dizer: se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Mas o freio de ar, todo autoritário, manda o trem calar. Aí fui para Jaú, e lá a gente conheceu um bloco que se chama Bloco Afro-Muquengue, né? E várias também escolas de samba. E eu, como autora e compositora, me adentrei dentro desse processo ali. A gente foi levando, eu fiz uma história, né, lá com a Muquengue, com o mestre Marcial e a mulher dele, a senhora Dileia. Posso dizer, de coração aberto, que eu tenho uma comunidade, a gente tem trabalha ancestralidade também, porque são todos do santo, a maioria lá. E ali a questão do afro, né? Tanto que aqui a gente tem o samba reggae, o afro reggae, a gente tem um bloco. O que é a cultura? Eu acho que nós vivenciamos a cultura é você, não só questão de estar plantando, colhendo, porque eu também trabalho com ervas medicinais, eu faço tintura, eu faço pomada. Eu sou baiana de acarajé, então vendo os meus quitutes, meu acarajé, entendeu? Que eu tô, aliás, até eu tô já tentando recomeçar agora, né? E aí, para falar de cultura, é falar da vivência do diário, né? Sim. E trabalhando também a diáspora, trabalhando literalmente o consenso do quão é sério a gente fazer, não só trabalhar a cultura no alimento, ali fora no fogão de lenha, né? O cantar, você aflorar o seu eu, entendeu? Para cantar, você botar num papel e fazer muitas pessoas cantarem e dançarem, se sentirem bem. De algo que você construiu, né? Isso para mim é cultura. O fazer roupas, né, que nos caiba, que a gente se sinta bem, que é a roupa étnica, que a gente tem aí uma proposta dentro do terreiro, né, dentro do nosso templo de Mamãe Iansã, uma história, né, uma oficina de costura. É um doce que eu me pôr, eu tenho uma mania de escrever, ir guardando poesia, momentos que eu passo, que eu transformo e jogo na minha mente, eu transformo e passo no papel. E aí, né, juntou o marido, né, o companheiro, com Filhos de Santo, e ele tem uma editora que chama Ciclo Contínuo, em São Paulo. Entendeu? Pegaram parte dele e me fizeram essa surpresa, junto com os outros filhos. E isso, para mim, é minha vivência no diário, né? Porque às vezes as pessoas falam: nossa, é mãe de santo, é uma zeladora, ou é um pai de santo, que seja, mas, né? Só é isso. Então, a mãe de santo não pode ficar doente. Mãe de santo não pode ficar doente, mãe de santo não pode sambar, mãe de santo não pode cantar, mãe de santo não pode brigar. Não é porque eu sou boa numa briga, porque você está discutindo a questão do eu, do que é certo, do que é errado, né? A questão de sair por aí abraçando o povo, entendeu? Eu sou do povo, né?
ainda há de mudar. Temos a história que a gente faz, a lavagem da escadaria, que é todo final, o último do mês. O Águas de Oxalá. Do Águas de Oxalá, que nós fazemos antecedendo a Tefocafumi, que é uma tenda de formação política, né? Que a gente faz aqui no terreiro, e daqui vai para as águas, e das águas retorna para cá, né? E aí, isso tudo que eu estou falando é uma mistura, uma salada gostosa. Isso é cultura. A gente vivencia a cultura dentro da propositura de trabalhar o eu do ser humano, independente de cor. Porque acho que cultura não é só isso aqui, essa música, isso aqui é cultura. Não tem como você cravar certinho. Cultura não, nem pode. Nem pode, porque aí fecha o espaço para criar, fecha o espaço para desenvolver. Para você se expor, para você ser quem você é, entendeu? Então aqui a gente trabalha, temos a questão não só do afro-governo, mas a questão da capoeira, né? Temos a questão do cabelo, né? Temos as transistas. Então nós temos dentro desse espaço chamado Quilombo Anastácia, N situações que nós fazemos com que aconteçam fora do Quilombo e fora da cidade e até fora do país, né? Mas o que nós gostaríamos também é que a cidade nos abraçasse, e poucos o fazem. Passar o que eu passei, eu estou além ainda, entendeu, da questão da fé, eu acho. Eu acho que o ser humano tem que olhar para o outro e ter o respeito como ser humano. Eu acho que o ser humano tem que olhar para a terra, que ela está doente, nossa mãe terra, e começar a prestar atenção no que é plantar, colher e se alimentar com comida sadia. Eu acho que o ser humano, eu acredito piamente, entendeu? Que vocês, entendeu? Vivenciem muito mais além do que pensam as suas ancestralidades e caminhar em cima dessa terra, entendeu? Do Aiê, antes de ir para o Orum, tranquilos. E no final do dia, a chuva. Como se Oiá, vendo sua filha, chovesse para reafirmar as palavras de Mãe Rosa. Porque somos o que somos, porque somos. Só queremos o respeito, entendeu, da sociedade. Uma mulher de Ançã, uma artista que fala da vida sem medo. A gente volta já. Deixou um espelho, né? Do escritor brasileiro Raduan Nassar. A terra, o trigo, o pão, a mesa, a família, a terra. Existe neste ciclo, dizia o pai nos seus sermões, amor, trabalho, tempo. Eu conheci mãe na década de 90. E num processo de luta. Um processo de luta do movimento negro, né? Nós estávamos, naquele momento da história, fazendo todo um trabalho para que nós trouxéssemos a questão da bandeira racial, né, para dentro das proposituras do Estado brasileiro. Isso a nível de Brasil, né? Nós ainda vínhamos naquela campanha de que negro é bonito. Eu lembro que nós usávamos umas camisas, negro é lindo, né? Porque tinha aquela necessidade de se autoafirmar enquanto povo, né?
né? Eu costumo dizer que a história do Quilombo Anastácio, eu acho que ele começou a se desenhar naquele momento, sabe? Nós andamos, caminhamos, eu acho que ela já citou aqui um pouco a trajetória que a gente fez, né? Como a gente estava falando, uma construção, né? E chegamos em Araras em 94, né? E em 95 nós sediamos aqui o Festival Comunitário Negro Zumbi, né? Que fez uma trajetória marcante, porque foi o ano também, em 95, a Marcha Zumbi para Brasília, que o movimento negro todo se articulou. Queremos escolas, queremos emprego! Negro também quer poder! Por quê? Negro também quer poder! Palmares, Zumbi, assim eu resisti! Zumbi vive, racismo não! Zumbi vive, racismo não! E aí a gente fez o Feconezu aqui, né? Toda a caravana de São Paulo, ou parte dela, uma grande parte dela, que estava indo para a marcha para Brasília, parou no Feconezu. E eu imagino isso Sabe? na década de 90 aqui em Araras, que era uma... Sim, né, Araras vem sim. com uma história... Cidade dos Barões, aquela Sim. coisa toda, Nós- uma movimentação muito bonita, vocês... E nós Trazendo fizemos, essa frente pra cá. propositalmente, realizamos o Feconezu na zona leste da cidade, né? Então isso marcou nossa chegada aqui, né? E Chegaram com um grande Sim, estilo. chegamos como se fosse chegando em grande estilo. E no mesmo ano de 95, em junho, né, julho de 95, nós ajudamos, fizemos parte de um coletivo que liderou a ocupação aqui do Horto de Loreto, né, numa luta pelo direito à terra, né, tudo junto, no mesmo momento, né. Ocupamos aqui em 95, em julho, e em novembro nós realizamos o Feconezu. Então, veja, E é muito gente- bonito ver essa movimentação coletiva, né? O que Sim. um coletivo faz, Sim. tanto para a cultura quanto para tudo, né? Sim. A gente vê, quando a gente se junta num coletivo, dá para ver que tudo que vocês construíram, sabe? Eu tô aqui vendo e é assim... eu costumo dizer que uma andorinha só não faz verão. É uma frase muito antiga isso. Então a gente tem que ir juntando, né? E hoje, você veja, a gente chegou em Araras, hoje a gente pode dizer, nós temos um movimento negro ativo aqui. Se você falar do Conselho da Comunidade Negra, o Conselho da Comunidade Negra, ele tem 35 anos. Ele tem a mesma idade do Conselho Estadual. É o mais velho Conselho Municipal de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra do Estado de São Paulo, é o de Araras, né? E isso se deve a outras pessoas que fizeram luta. Percebe? Eu cheguei aqui e já tinha conselho organizado. Então, antes de mim, nesse município, teve outras lideranças, e lideranças que estão aí, né? Vou falar da Neuza Maria Pereira Lima, Sim, da conheço. CAFA, né? Ela é fundadora do Conselho Municipal da Comunidade Negra de Araras, entendeu? Essa mulher, uma parceiraça nossa hoje, entendeu? Trabalha junto conosco. E muitas outras, tem a menina Neide, que trabalha na cultura, sabe? Você pega o Teco Mariano, o mestre Lau, Sim. né, da Capoeira Palmares, que foi a primeira capoeira que nasceu em Araras, foi a capoeira dele, sabe? Eu lembro que na Zona Leste, quando eu cheguei aqui, ele dava aula gratuita para a molecada. Do livro Torto Arado, escrito pelo brasileiro Itamar Vieira Júnior. Se o ar não se movimenta, não tem vento. Se a gente não se movimenta, não tem vida. A suposta liberdade é muito recente, é muito nova na nossa nação, né? Nós ficamos 4 séculos, vivemos 4 séculos de escravidão. Então, e 4 séculos que quase nos dizimou enquanto povo, né? Só não conseguiram fazer isso por conta de que a gente é uma raça resistente. E hoje nós apontamos aí como 56% da população que se auto-identifica negro e afrodescendente, né? Então,
nós fizemos o nosso dever de casa. Nós sustentamos esse país por 4 séculos, tá entendendo? Então, acho que a tarefa hoje, e não é só a cultura, mas quando a gente olha para a força cultural que nós temos, para a raiz cultural que nós mantemos, a gente tem que dizer, o Estado brasileiro nos deve muito. E essa herança cultural que nós trazemos, nós implementamos aqui. E nós não implementamos porque, vamos fazer isso porque é bonito. Porque a gente é isso. Sim. Isso está dentro de nós, está implícito no nosso ser. O sítio Quilombo Anastácio é resultado disso, né? Então, quando a gente veio para cá, a gente recriou o espaço nosso no dia a dia da nossa própria vida e da nossa própria existência, né? Fomos reconhecidos ponto de cultura. Araras tem um ponto de cultura, percebe? E aqui é um ponto de cultura, reconhecido pelo Ministério da Cultura, né? Isso em 2018. Né? Então, somos um ponto de cultura, por tudo aquilo que a gente já fez do ponto de vista da construção histórica. Né? Muito antes de ser ponto de cultura, mãe, que estava aqui sentada nesse lugar há pouco tempo, foi reconhecida mestra da cultura popular, né? Em 2013. Percebe? Valorizar aquilo que somos, valorizar o nosso conceito, essa nossa cosmovisão de mundo, não deixar morrer, né, essa cosmovisão de mundo que nós temos, que não é essa cosmovisão de mundo europeia. Sim. Percebe? É olhar, em vez de a gente olhar para fora, é olhar para dentro, olhar para olhar dentro, para cá. olhar para dentro, né? Como a gente se sustenta, né? Veja, demonizaram nossos deuses, sem a gente nem conhecer o diabo. Sabe? Nós não trabalhamos com essa lógica, não existe diabo na nossa concepção religiosa. Percebe? Não existe isso. Existe o ser humano. Cultura faz a gente encontrar a humanidade que, às vezes, a economia de mercado, o sistema capitalista, a competição faz desaparecer. Sabe? Ela contribui para a gente unificar os sonhos. Quilombo Anastácio. Ancestralidade, cultura, construção. A arte criada sob a terra e para ela. Até o próximo programa.